Existe uma mentira confortável que a igreja moderna adora repetir. Deus te aceita do jeito que você é. E tecnicamente isso é verdade. Deus te aceita, mas o que ninguém te conta é que Ele não vai te deixar do jeito que você está. Porque o amor de Deus não é permissivo, é transformador. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E transformação dói. A verdade bíblica não foi feita para acariciar seu ego, foi feita para despedaçar suas ilusões e reconstruir você à imagem de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. E se você está procurando mensagens que te façam sentir bem consigo mesmo, este não é o vídeo certo. Mas se você está cansado de viver uma fé rasa, se você sente que algo na sua caminhada espiritual está errado, se você quer a verdade crua, mesmo que ela doa, então fique até o final, porque estas 5 verdades bíblicas vão confrontar tudo o que você acreditava sobre Deus, sobre você e sobre salvação. Antes de começarmos, você precisa entender uma coisa: verdade não é democrática. Não importa quantas pessoas discordem, não importa quantos pregadores suavizem a mensagem, não importa o quanto a cultura rejeite, a verdade de Deus permanece. Isaías capítulo 40, versículo 8, a erva seca e a flor cai, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre, imutável, inflexível, absoluta. E você tem 2 escolhas diante dela: se curvar ou se quebrar. Não existe meio termo, não existe negociação. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então respire fundo. O que você está prestes a ouvir pode incomodar, pode até ofender, mas a Bíblia nunca prometeu conforto. Ela prometeu liberdade. João capítulo 8, versículo 32, Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E liberdade sempre começa com a verdade. Primeira verdade bíblica que soa dura: Deus não precisa de você. Nós vivemos em uma geração que foi ensinada a acreditar que somos o centro do universo, que Deus está desesperado por nossa adoração, que Ele precisa de nós tanto quanto precisamos dele. Mentira! Deus não precisa da sua oração, não precisa do seu louvo, não precisa do seu dízimo, não precisa de absolutamente nada que você possa oferecer. Atos capítulo 17, versículos 24 e 25, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e todas as coisas. Deus é completo em si mesmo. Salmos capítulo 50, versículos 10 a 12, Pois todos os animais da floresta são meus, e meus são os milhares de animais dos montes. Conheço todas as aves dos montes, e tudo o que se move no campo me pertence. Se eu tivesse fome, não lhe diria, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Então, por que isso importa? Porque muda tudo. Quando você entende que Deus não precisa de você, você finalmente compreende a magnitude da graça. Ele não te salvou porque precisava de mais um adorador. Ele te salvou porque quis, por amor, por misericórdia. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos, não por necessidade. E isso significa que você não pode manipular Deus, não pode barganhar com Ele, não pode fazer com que Ele te deva alguma coisa. Deus não está negociando, Ele está oferecendo. Romanos capítulo 6, versículo 23, Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a oferta é sempre pela graça, nunca por mérito, nunca por necessidade. Segunda verdade bíblica que soa dura: a maioria dos que se dizem cristãos não conhece Deus de verdade. Jesus deixou isso claro em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23.
Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Leia de novo. Jesus não está falando de ateus, não está falando de pessoas que rejeitaram a fé. Ele está falando de gente que profetizou, expulsou demônios, fez milagres em nome dele e ainda assim ouviram, nunca os conheci. Isso é assustador, porque significa que você pode frequentar a igreja a vida inteira, pode levantar as mãos no louvor, pode conhecer a Bíblia de cabo a rabo, pode até operar no sobrenatural e ainda assim estar perdido. Tiago, capítulo 2, versículo 19, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Porque cristianismo não é performance, não é ativismo religioso, não é lista de conquistas espirituais, é relacionamento. João, capítulo 17, versículo 3, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. E relacionamento se mede por intimidade, não por produtividade. Deus não está procurando trabalhadores, Ele está procurando filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 6, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. E a diferença entre um trabalhador e um filho é simples. O trabalhador serve por obrigação, o filho obedece por amor. O trabalhador quer reconhecimento, o filho quer intimidade. Então eu te pergunto agora com toda sinceridade, você conhece Deus ou apenas sabe sobre Deus? Porque no dia do julgamento, essa diferença vai determinar seu destino eterno. Terceira verdade bíblica que soa dura, sua bondade não salva você. Essa é talvez a verdade mais rejeitada da Bíblia, porque nós crescemos em uma cultura que acredita que pessoas boas vão para o céu e pessoas más vão para o inferno, mas a Bíblia nunca ensinou isso. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Todos, não alguns, não a maioria, todos, você, eu, aquela pessoa que você admira, aquele líder religioso que parece tão santo. Romanos capítulo 3, versículo 33, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos desviados, todos corrompidos, todos destituídos da glória de Deus. E antes que você argumente dizendo que existem pessoas boas no mundo, deixa eu esclarecer. Existem pessoas moralmente superiores a outras? Sim, mas moralmente superior ainda é moralmente falho. E Deus não mede bondade em escala comparativa. Ele mede em absoluto. E o padrão absoluto é Cristo, não você, não seu vizinho. Cristo. E comparado a Cristo, toda a sua bondade é como trapo de imundícia. Isaías capítulo 64, versículo 6, todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Isso ofende? Deveria, porque foi feito para ofender, para destruir o orgulho humano, para te mostrar que você não tem nada para oferecer a Deus que possa comprar sua salvação. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Sua moralidade não te salva, suas boas ações não te salvam, sua filantropia não te salva. Tito, capítulo 3, versículo 5, ele nos salvou não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Apenas Cristo salva. E ele salva não porque você é bom, mas porque ele é misericordioso. Quinta verdade bíblica que soa dura. Deus odeia o pecado que você acha normal. Nós vivemos em uma época em que a palavra pecado foi banida do vocabulário cristão, foi substituída por palavras mais palatáveis, erros, deslizes, fraquezas, como se nomear diferente mudasse a natureza da coisa. Mas Deus chama pecado de pecado, e mais do que isso, Ele odeia o pecado. Não apenas desaprova, não apenas fica desapontado, odeia.
Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Você leu isso? Deus odeia mentira, odeia fofoca, odeia orgulho, odeia intriga, coisas que talvez você pratique diariamente sem pensar 2 vezes, porque a cultura normalizou, a igreja silenciou e você se acostumou. Mas Deus não mudou de opinião. Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu, o Senhor, não mudo. O pecado que era abominação há 3.000 anos continua sendo abominação hoje. Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Quinta verdade bíblica que soa dura: sofrimento não significa que Deus te abandonou. João capítulo 16, versículo 33. Neste mundo vocês terão aflições. Sofrimento não é anormalidade, é realidade, mas tem propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Às vezes, Deus permite que você perca tudo o que você ama para te lembrar que Ele é tudo o que você precisa. Então agora você sabe. Estas são as 5 verdades que a maioria dos pregadores evita. Deus não precisa de você. A maioria dos religiosos não conhece Deus de verdade. Sua bondade não te salva. Deus odeia o pecado que você normalizou e sofrimento não é sinal de abandono divino. Cada verdade foi feita para destruir algo em você: orgulho, presunção, ilusão. Porque enquanto você vive em mentiras confortáveis, você nunca vai experimentar liberdade real. Você prefere uma mentira doce que te condena ou uma verdade amarga que te liberta? Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A verdade é dura, cortante, mas é a única ferramenta que pode operar o coração humano sem destruir o paciente.